E a Câmara Federal deve votar amanhã o projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ficou conhecido como o PL das Fake News. O projeto prevê medidas para o combate à desinformação nas redes sociais e regras para a atuação e responsabilização das chamadas Big Techs no Brasil. Para entender melhor esse projeto, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Digital, Hélio Ferreira Moraes. Doutor, muito bom dia, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Obrigado por estar aqui com vocês. Doutor, qual que é a sua expectativa para a votação que deve acontecer amanhã do PL das Fake News? Olha, Paula, eu acho que teve uma melhora nos últimos movimentos, né? Então, o deputado Orlando Silva fez uma movimentação no final de quinta para sexta-feira, mas, de qualquer maneira, ainda está um pouco assodado, né? Porque, embora tiveram várias audiências públicas ao longo dos últimos anos, tiveram inclusão de vários artigos de última hora que deixaram um pouco uma coxa de retalho, um pouco o projeto, né? Então, é uma expectativa que acho que vai votar e é capaz de passar, mas vai votar com algumas falhas aí o projeto, né? Pois é, eu queria pedir que o senhor fizesse uma análise em relação às mudanças que foram feitas no texto, esse texto que foi protocolado na última quinta-feira, a tal da agência fiscalizadora autônoma ficou de fora. Alguns itens do projeto prevêem justamente a responsabilização das pessoas que compartilham notícias falsas, desinformação, bem como a responsabilização das Big Techs. Como o senhor entende que será a implementação? É factível? Porque, por exemplo, as grandes empresas, o Google se pronunciou dizendo que é vago o texto. É preciso que esses dispositivos estejam mais claros e defende justamente uma ampliação no debate. Oi, Daniel, é exatamente isso, né? Por conta da resistência que aconteceu em relação à instituição dessa autoridade fiscalizadora, o deputado Orlando Silva acabou retirando ela do projeto no texto final. Só que o que acontece? Vários dispositivos estavam pressupondo a existência dessa organização. Então, a aplicação de sanções, o protocolo de segurança. Então, em vários momentos, dependiam de ter essa organização. E daí o projeto ficou um pouco torto nesse sentido, né? Inclusive, está tendo até uma disputa política. O presidente da Anatel já procurou se candidatar para ser esse órgão aí substituindo, né? Para não precisar criar um novo órgão. Então, isso criou uma certa polêmica em relação a isso. A falta desse órgão, onde alguém é responsável, ele não inviabiliza de todo, né? Tanto é que o Marco Civil da Internet não tem um órgão responsável, mas ele dificulta bastante a fiscalização e a gestão, né? Porque o processo como um todo, o projeto de lei, ele estabelece uma série de procedimentos para que as Big Techs, né, como você mencionou, elas possam fazer reportes periódicos, elas possam informar como está sendo a atuação dela em relação a essa questão da desinformação. Então, a falta desse órgão ficou um pouco, por um lado, resolveu a questão política, mas do ponto de vista da questão técnica, ficou um pouco torto aí a inexistência deste órgão, né? Luiz Felipe Dávila também participa da entrevista. Sua pergunta. Doutor Hélio, não era muito melhor aprimorar o Código Penal para determinadas questões e o próprio marco da internet, civil da internet, que foi elogiado no mundo inteiro? Para que criar outro PL de fake news dizendo que vai proteger a liberdade de expressão e criar, na verdade, um Estado que vai designar, dizendo o que é verdade, o que é mentira? Nós não devemos voltar ao básico, melhorar o Código Penal e o Marco Civil da Internet, ao invés de criar esse Monstrengo 2, que, na verdade, tem o maior cheiro de censura? Oi, Felipe. Bom dia. Na verdade, assim, o Código Penal, quando a gente olha, o Código Penal nosso é da década de 40, né? Então ele é muito antigo, muito desatualizado e ele não está preparado para essa nossa sociedade da informação. Então, ele, de fato, estão ocorrendo algumas inclusões pontuais no Código Penal, mas ele não tem essa, digamos, o framework que a gente chama, que é para receber uma estrutura de uma legislação moderna. Então, é comum no mundo todo, a própria Europa está discutindo uma legislação a espelho dessa que nós estamos fazendo aqui, né? Então, existir uma nova legislação, acho que não é o problema, acho que isso é realmente
absolutamente necessários, faz parte dessa evolução da nossa sociedade da informação, que vão criando esses novos desafios e a gente tem que se adequar a isso. Agora, por outro lado, o Marco Civil da Internet, como você comentou, né? O Marco Civil da Internet, o Brasil foi pioneiro, né, com o Marco Civil da Internet, foi um grande ganho em termos mundiais, ele foi realmente revolucionário, mas ele tem um foco específico que é diferente dessa coisa da informação, ele tem mais direcionado ao funcionamento das aplicações, dos provedores de conexão. Então, eu acho que, de fato, a gente precisaria, sim, ter uma nova legislação. O mundo, como eu falei, o mundo está discutindo isso. Agora, essa legislação, ela começou, como eu falei, assim, virou uma coxa de retalhos. Então, incluiu essa coisa do pagamento dos direitos autorais para as pessoas e para as empresas jornalísticas. Então, misturou várias coisas. Ela entrou em conflito, sim, com alguns dispositivos do Marco Civil da Internet, com a própria LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela ficou, de uma certa forma, um pouco, digamos assim, retorcido, né? Então, eu acho que a gente precisaria ter evoluído para uma discussão um pouco mais ampla. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto que você mencionou, Felipe, da gente não ter um órgão de fiscalização do que é o conteúdo que deve ou que não deve. Acho que esse realmente é um grande problema. Tanto é que o projeto de lei, ele focou muito nessa coisa do conteúdo e menos no mecanismo, né? Eu acho que o mecanismo de controle desse tipo de plataforma de rede social, acho que ele precisa existir. Se a gente pensar, né, que os meios de comunicação eles sempre tiveram legislação a respeito e que as redes sociais apareceram aí nos últimos 15, 20 anos e nunca teve uma legislação a respeito. E nós já tivemos vários problemas, né? Problemas aqui no Brasil e problemas internacionais por conta das redes sociais, às vezes não terem, digamos assim, os mecanismos corretos de ajustar comportamentos sociais, que foram para o bem, no caso, sei lá, da Primavera Árabe, mas também tiveram problemas agora com a guerra da Ucrânia, em que o TikTok, por exemplo, fez uma plataforma dedicada para os russos que não passava a informação correta. Então, esse assunto, eu acho que é um assunto que requer atenção, eu acho que ele requer, de fato, um framework regulatório robusto, mas não da forma como veio, ele acabou tá um pouco distorcido, né? Doutor Luiz Felipe Dávila falou esse ponto sobre esse cheiro de censura que tem esse PL das fake news. Na sua análise, como achar esse meio termo em relação aos discursos de ódio, à desinformação, na sua avaliação mesmo, pessoal, aí como advogado, como achar esse meio termo para responsabilizar? Quem deveria ser responsabilizado? São os indivíduos que cometem os discursos de ódio, as desinformações nas redes sociais? Seria a empresa que carrega essas pessoas ali nesse meio de redes sociais? Qual seria a sua avaliação? A minha avaliação é que, de fato, são os indivíduos, né? A plataforma ela tem uma responsabilidade de colaborar com as autoridades, né? Então, os indivíduos, e o projeto de lei, nesse sentido, ele veio bem, porque ele criou essa questão da importância da plataforma, por exemplo, controlar quem são os anunciantes, né? Então, isso é um ponto importante, né? Se vocês aqui, na Jovem Pan, os anunciantes de vocês têm controle de quem está anunciando. Então, eles também precisam ter controle, porque se o anunciante está fazendo alguma coisa, uma propagação de alguma desinformação, eu preciso saber quem é para poder responsabilizar. Então, ela tem que auxiliar e ter os mecanismos de monitoramento e, eventualmente, colaborar com as autoridades nesse sentido da identificação para responsabilização. Mas não faz sentido a própria plataforma ser a responsável, né? Tanto é que, nesse ponto, o PL também andou bem no sentido que ele voltou um pouquinho atrás, que tem que ter uma ordem judicial e em 24 horas a plataforma tem que tirar o conteúdo do ar, né? Então, ele voltou para a mesma linha do Marco Civil da Internet. Antes de quinta-feira, ele estava indo numa linha um pouco diferente, né? Então, isso foi digamos, um retrocesso em termos do que estava acontecendo, mas foi um ganho para a sociedade, porque ele continua pautado na necessidade de uma ordem judicial para retirar o conteúdo, né? E, por outro lado, essa responsabilidade da gestão dos anunciantes também foi um ganho, eu acredito, porque essa é uma forma da gente responsabilizar os efetivos causadores, né, de algum tipo de desinformação.
Pois é, agora, doutor, muitos colegas do senhor entendem que essas empresas, justamente com o objetivo de evitar sanções e punições, irão limitar a comunicação e o raio de alcance de algumas mensagens desses usuários das redes sociais. Você não entende que, de certa forma, isso acaba esbarrando justamente na liberdade de expressão do indivíduo que tem uma conta na rede social? Olha só, Daniel, esse aí é um ponto bastante sensível, né? Uma questão que a gente vive no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo nos últimos anos, essa questão da polarização nos vários ambientes, principalmente nas questões políticas, e gera esse desafio do que é a liberdade de expressão, né? Acho que o que a gente tem que ter em mente, né? A liberdade de expressão ela tem que ser pautada em responsabilidade. Então, na medida em que o projeto de lei ele estabelece não mais uma obrigação da plataforma retirar do ar, estabelece uma obrigação dela ser diligente e ela monitorar eventuais ações claramente criminosas. A gente teve alguns eventos, né, recentemente, esses eventos de ataques em escolas, né? Então, basicamente, ali a gente vê situações em que a gente tem como atuar de forma preventiva e ela precisa colaborar com as autoridades, né? E o projeto de lei ele traz alguns pontos, né? Quando a gente está envolvendo risco contra o Estado de Direito, questões terroristas, violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, ele delineia um pouco os aspectos, né? Por um lado, ele identifica que o propósito não é violar, digamos assim, evitar a liberdade de expressão, mas em alguns pontos específicos em que eu posso estar, assim, trazendo um risco social, ele exige esse nível de responsabilidade. E nesse ponto ele andou bem no sentido de que não é uma obrigação, né, da plataforma retirar. Ela tem que ser diligente, monitorar e adequar aos seus termos de uso. Tanto é que o projeto de lei, em vários pontos, ele tem toda uma normativa de como devem ser os termos de uso dessas plataformas, né? Ele estabelece uma série de regras de monitoramento e de relatórios periódicos, né? Ele foi feito um pouco a espelho do projeto da lei alemã, né? E lá na Alemanha, inclusive, já existe esse processo funcionando de apresentar esses relatórios. Claro que tem uma crítica se ele deveria ser semestral, que foi como estabeleceu, talvez seja um intervalo muito grande. Mas, de fato, a autoridade vai ter que reportar isso, né? E a plataforma vai ter que reportar, e daí é que vai ficar um pouco um gap, né? Para quem ela vai reportar, né? Qual é a autoridade que vai poder analisar isso e verificar se ela está atuando de maneira correta, exagerada ou não, né? Do outro lado, a questão da liberdade de expressão, ela exige, a gente no Brasil tem confundido muito isso com o anonimato, né, ou com a falta de responsabilização. A liberdade de expressão, sim, é uma garantia constitucional e a gente tem que lutar sempre por ela, né? Mas a gente também tem ciência, vocês na imprensa conhecem muito bem isso, né? Que uma vez que a gente fala alguma coisa, isso também tem consequências, né? Nós vamos continuar acompanhando. Assunto quente e importante, o PL das fake news. Sobre esse assunto, nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, Hélio Ferreira Moraes. Hélio, obrigado pela participação. A gente se vê mais vezes. Obrigado.